quero saudar o povo de Deus com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Jairon Durães. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 até o 16. Que diz assim, meus amados irmãos: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meus amados irmãos, nós acompanhamos uma leitura bíblica bastante interessante, a qual fala muito em meu coração e também vai falar em seu coração também. Eu creio que esta leitura bíblica ela vai falar em teu coração. Meus amados irmãos, o que está querendo dizer? O que essa passagem bíblica ela está querendo nos relatar? Para que a gente possa entender a palavra do Senhor, nós temos que sair da carne, nós temos que entrar no Espírito, sair do mundo carnal, entrar no mundo espiritual. Para a gente entender a Bíblia, nós temos que estar em espírito e nunca usar uma palavra que está fora da Bíblia, não tem dentro da Bíblia, como muitos estão usando, meus amados irmãos. Nós temos que ficar muito esperto, porque lá no livro de Apocalipse 22, versículo 18 e 19, vai dizer que a gente não deve acrescentar nenhuma palavra sequer relacionado à Bíblia. Nós podemos usar uma palavra que não está assim relacionado com a Bíblia, podemos usar sim à vontade, mas quando a gente pegamos a Bíblia para estar lendo até mesmo no altar do Senhor, a qual nós estamos apregoando a palavra do Senhor, nós não podemos usar palavras que está fora da Bíblia. Por isso que a Bíblia fala para a gente examinar as Santas Escrituras. Nós temos que examinar, porque se nós pegar uma palavra e que não estiver escrita na palavra do Senhor, nós é perigoso nós perder a nossa salvação, é perigoso Deus arrancar o nosso nome do livro da vida, se não houver arrependimento. Nós temos que arrepender e não praticar mais, senão nós já perdemos a nossa salvação, de acordo com o livro de Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Então vamos ficar, eu e você, nós temos que ficar esperto com isso. Nós temos que ficar muito esperto.
E uma das palavras, meus amados irmãos, que muitos estão usando por aí, é uma palavra chamada simbologia. Simbologia, meus amados irmãos, não tem escrito na palavra do Senhor. Não tem. Não tem escrito na palavra do Senhor. Muitos usam essa tal dessa palavra no livro de Apocalipse, nos livros de Daniel, nos livros que tem muitas visões, e eles estão usando esta palavra nesses livros sagrados, dizendo que isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é simbólico, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Mas quando eu pego para ler a Bíblia, eu vejo, meus amados irmãos, que tem dois mundos. Dois mundos. Há um mundo natural, como nós acabamos de ler, e há um mundo espiritual. Há um mundo carnal, o carnal, né? Há um mundo carnal. Mas, meus amados irmãos, lamanto que deva subdecandarábias, terra, manto de candarábias, terra, subcanto. Então, meus amados irmãos, muitos estão usando essa palavra simbologia, simbólico, no livro de Apocalipse, dizendo que não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, não vai acontecer aquilo. Ei, tudo que está escrito na palavra do Senhor vai acontecer. Vou te explicar por quê. Eu acabei de falar para você, né? Acabei de falar para você que tem dois mundos: o mundo natural, o mundo carnal, para que você possa compreender, e o mundo espiritual. Quando Deus mostra para João as coisas que irão acontecer, que vão acontecer, porque a palavra do Senhor não é mentirosa. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Quando Deus mostrou as coisas lindas, maravilhosas do futuro, e também das coisas que passaram para João, ele estava na carne ou no espírito? Ele estava na carne ou no espírito? Meus amados irmãos, eu quero te dizer que ele estava no espírito. Quando ele viu dragões, quando ele viu anjos, quando ele viu o fim do mundo, quando ele viu um monte de coisas, os tronos, ele viu o trono de Deus, ele viu que lá no céu não precisava de luz do sol, lá não tinha trevas, porque Deus é a luz do mundo. Isso não é coisa simbólica. Isso não é simbólico. Nenhuma dessas palavras é simbologia, porque ele estava vendo no espírito. Então ele contemplou sim o dragão. Ele contemplou sim as bestas feras. Ele contemplou muitas e muitas coisas no espírito. Então há demônios, meus amados irmãos. Há demônios. Aleluia, labassuri me canto de candarábia. Mas para que a gente venha contemplar o mundo espiritual, nós temos que sair completamente da carne. Nós temos que sair completamente da carne e viver no espírito. A palavra do Senhor vai nos relatar dizendo de Eliseu, meus amados irmãos. Eliseu também, ele saiu da carne e entrou no espírito. Olha, vai vendo. Aí, meus amados irmãos, Eliseu, usado por Deus, toda vez que o rei ia planejar algo contra o povo de Israel, Deus já revelava para ele o que ia acontecer. Aleluia. Então aquele rei nervoso, aleluia, glória a Deus, de Camanaiaçubi de Candarábia, mandou soldados para que fosse até a cidade aonde ele estava, chamada Dotã, e ali cercaram a cidade daquele lugar. Alabachori me canto de Candarábia. Cercaram aquela cidade aonde estava Eliseu. O moço,
estava junto com Eliseu ali, aleluia, naquela casa. Então o moço de Eliseu foi o primeiro a sair para fora. Quando ele sai para fora, ele volta correndo e gritando e chorando, e dizendo: Eliseu, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, Eliseu, porque a cidade toda está cercada. A cidade toda ela está cercada por exército do inimigo, e eles vão nos matar. Mas Eliseu, ele calmamente, ele olha para o santo, aleluia, para o santo dos santos, o lugar alto, aonde vem o nosso refúgio e fortaleza. E ele disse: misericórdia, Senhor, abra os olhos deste homem, porque ele está muito desesperado. Faça que ele venha sair da carne e venha ver o que o Senhor nos deu. Eliseu já estava contemplando o invisível, meus amados irmãos. Eliseu estava contemplando que maior é o que estava com ele do que aqueles exércitos do inimigo. Ele estava contemplando carruagens e carruagens de fogo. Aleluia, glória a Deus. Ele saiu, ele estava em espírito, ele saiu da carne para contemplar a visão espiritual de Deus. Labandar, candaraba, suriandarabaia. Então Deus foi e abriu os olhos daquele homem, e aquele homem pôde contemplar que ele não estava só, que Eliseu não estava só, mas tinha ali carruagens e carruagens de fogo juntamente dele. Você está contemplando o que Deus quer dizer nesta tarde, nesta manhã, na hora em que você está escutando, aleluia, este áudio e vendo este vídeo? Aleluia, você vai compreender que nós não podemos usar a palavra simbologia, porque tudo que está escrito na Bíblia acontecerá. O fim está chegando, a terra será destruída, aí vem o fim, e Jesus ele vai surgir nas nuvens, e todo olho o verá. Mas aquele que não estiver debaixo das asas dele, aqueles que não estiver, aleluia, escrito no livro da vida, e não estiver, aleluia, lá subdecandarábia, rimicama nas tubidecandaraba sóbia, aqueles que não estiver seguindo a palavra do Senhor como deve ser seguida, aleluia, a risca, nós temos que seguir a risca a palavra do Senhor, abandonar o pecado e viver em espírito, em viver em santidade com o Senhor. Não vai subir para a glória, vai contemplar Jesus nas nuvens, mas não vai poder subir. E Jesus vai ordenar que os anjos, vai ordenar para os anjos, aleluia, descer na terra e pegar os escolhidos, aleluia, arrancar os escolhidos no meio, aleluia, daquelas pessoas infiéis, daquelas pessoas que não, aleluia, seguiram a palavra corretamente, e irão se lamentar, irão chorar. Aleluia, glória a Deus. E não vai poder subir para a glória, e vai ser destruída juntamente com a terra, e vai ser destruída juntamente com a terra. Alabasub de candarábias, terra subcanto de candarábia. Então, meu amado, isso irá acontecer. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras não hão de passar. Eu quero que você compreenda que há dois mundos, o carnal e o espiritual. Nós temos que, aleluia, a palavra do Senhor fala que nós temos que ter fé naquilo que a gente não vê, mas sabe que existe. Assim como o vento, a gente não vê, mas a gente sente ele. Em determinado lugar nós podemos ouvir o barulho dele, nas árvores, nas paredes, quando está aquele vento forte que chega até a subiar, mas nós não podemos contemplar ele. Nós não podemos contemplar, mas nós sentimos
Ele. É que nem o ar que nós respiramos. Nós não podemos tocar nele, mas nós estamos sentindo o ar entrando para o nosso pulmão. Então nós temos que sair da carne. Nós temos que sair da carne e entrar no Espírito. Porque só vai entrar no céu aqueles que tiverem escrito no livro da vida. Você está me compreendendo? Você está me entendendo agora que há dois mundos, o carnal e o espiritual. Tem gente, meus amados irmãos, que Deus abre a mente dele e ele começa a contemplar, aleluia, ele começa a contemplar as coisas invisíveis com seus próprios olhos. Assim Deus abre os olhos dele, ele pode contemplar as coisas invisíveis. Algumas pessoas vê demônios, algumas pessoas vê anjos, porque Deus abriu os seus olhos espirituais. Então aí ele começa a contemplar, porque Deus abriu. E, meus amados irmãos, e quem entra no espiritual, no mundo espiritual, ele pode contemplar o natural, ele pode contemplar o mundo natural, e também ele pode contemplar o mundo espiritual, porque ele está em espírito, então ele pode contemplar os dois. Mas, meus amados irmãos, quem está na carne, né, que Deus não abriu os seus olhos, ele só contempla um mundo só, o mundo carnal. Mas se Deus abriu os olhos dele, ele contempla o mundo espiritual e o mundo carnal. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela não tem simbologia, ela não é uma palavra simbólica. Arranca isso do meio cristão, porque esta palavra não existe na palavra do Senhor. Arranca da sua mente e começa a seguir a palavra do Senhor. Porque Satanás, quando ele voltar das trevas, quando Jesus soltar ele das trevas, ele vai voltar como dragão no mundo espiritual. Ele vai voltar como dragão no mundo espiritual. E no mundo carnal ele vai ser homem, né? Um homem perfeito, um homem de fala, né, enganosa, que é o anticristo. Ele vai enganar multidões e multidões de pessoas com suas palavras. Mas quem tiver em espírito vai contemplar o dragão. Vai contemplar o dragão. Ele vai poder ver o dragão, quem tiver em espírito. Porque eu creio que Deus vai abrir. Eu creio que Deus vai abrir os olhos de alguma pessoa, daquela pessoa que estiver aqui na terra. Os escolhidos vão contemplar Satanás como dragão. Então isso não é simbólico, meus amados irmãos. Isso não é simbólico. Isso irá acontecer. Lembra, há dois mundos, o carnal e o espiritual. Então fique com esta palavra, meu querido. Fique com esta palavra. E não usa nenhuma palavra que distorce a Bíblia, que modifica a Bíblia, porque senão vai haver consequência. O seu nome vai ser retirado do livro da vida. Então não usa palavras que distorce, que muda a palavra. Essa tal de simbologia, ela muda completamente a palavra do Senhor. Entendeu? Muda completamente a palavra do Senhor. Amém? Fique com esta palavra. Fique com esta meditação. Amém? Que Deus vos abençoe desde agora para todo sempre. Amém e amém.